Esse conteúdo faz parte das ações do Programa Vocacional 2020. Eu sou a Carolina Rosa, artista orientadora da linguagem de teatro da região Norte 3. Vocês querem usar o Zoom? Vocês pensam em da gente fazer essa peça que a gente vai ler hoje no Zoom? Para mim, eu acho que depende. Vitor disse sim. Mas para mim, acho que depende de onde como a gente pretende trabalhar com a peça, né? Porque eu acho que o Zoom é meio que um espaço que realmente tenta meio que emular o teatro. Você está ainda num espaço eletrônico, obviamente, mas é meio que, pelo menos para mim, dos trabalhos de outras pessoas que eu estou vendo e as ferramentas, é meio que a emulação da experiência teatral. Então, você tem a sala de espera e as pessoas vão lá e estão assistindo. Enquanto outras plataformas, eu acho que elas brincam um pouco mais com o espaço virtual em si, não necessariamente o teatro, mas uma outra coisa híbrida, sei lá, se você está usando WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o que, eu acho que é uma outra experiência. Então, para mim, depende muito de para onde a gente decide ir com a peça. Porque é claro que, né, o teatro ele tem essa dimensão da palavra, né? Da palavra dita. E nesse sentido, as possibilidades de vídeo, né, elas se manifestam com muito mais força. Mas quando a gente comentou sobre a experiência do Magilute, né, que eu acho que até foi diferente para a Karina que viu agora no Sesc, mas quando eu vi, tinha um momento em que eles mandavam um e-mail e uma música. E a sua experiência teatral era ler aquele texto escrito por um ator, ouvindo a música que ele escolheu. Aí eu lembrei de uma experiência da Companhia de Teatro Documentário, que é uma companhia de teatro aqui de São Paulo, que eles mandavam carta para as pessoas. Tipo, o público que ia ver a peça, ele comprava o ingresso e eu não lembro se antes ou depois ele recebia uma carta da personagem na casa dele. Então, o Zoom, ele não é um pressuposto para a gente agora. E aí, por isso que eu acho que ele pode ser uma escolha. Mas aí queria ver com vocês se é de fato uma escolha consciente, assim, né? Se é isso que a gente quer. O Vitor falou que acha que sim, que acharia massa. Enfim, mas eu queria que a gente... fala. Vocês estão falando, e quando você traz essa, se a gente quer, na minha cabeça não tinha outra opção, seria essa. A gente tem assistido algumas peças, no curso o professor tem indicado para a gente assistir. E nesse final de semana, a gente assistiu uma peça pelo Zoom, ainda está em cartaz, a gente comprou pelo Simpla, e foi muito interessante porque é assim, parece loucura, mas há método, é o nome. Não sei se vocês chegaram a ver. E aí é um duelo de... É do Armazém, é uma companhia carioca bem boa, né? Isso, exatamente. E aí é um duelo de personagens de Shakespeare. E o apresentador, ele começa... É muito interessante porque o público participa muito, assim, muito porque dependendo do dia que você assistir a peça, outra pessoa que assistiu em outro dia vai ter completamente diferente o final. Então, ele sorteia ali os números e os atores eles vão se apresentando. E aí ele fala assim, tem 9, mas só pode ter 8, então você já tem que eliminar um. Então, o público vai e elimina. E foi muito legal, assim, de ver, porque no começo a gente até ficou pensando, gente, mas será que já está tudo combinado, ele tem o número certo que ele tira, mas não. Então, eu achei que é interessante, porque também tem essa questão do ao vivo, né? Eu acho que quando você pensa em teatro e ser ali ao vivo e está acontecendo,
tudo pode acontecer, né? Então, eu acho que o Zoom, ele pode dar isso, né? Só que são recursos que a gente precisa aprender a mexer, eu não sei também como, mas eu acho que pelo Zoom dá para fazer, e a gente tem visto alguns espetáculos assim que eles estão se virando muito e estão conseguindo alcançar. Inclusive, até a gente, na segunda, eu assisti a leitura de uma peça com a Helena Ranaldi e a Maria Fernanda Cândido. E foi tão incrível, porque eu tô entrando agora, comecei a fazer teatro agora. E depois, no final, teve uma conversa com elas e foi tão próximo, assim, você podia, né, abrir a câmera. Lógico, né, eles ficaram todo o tempo falando, gente, por favor, deixem fechados os microfones e tudo mais. Mas no final eles deram esse espaço para você poder abrir a câmera, falar com elas e perguntar. E foi muito legal essa proximidade, assim. Que talvez, até teve um rapaz que eu achei muito interessante que ele falou, ele era de Salvador, ele falou, provavelmente eu não ia conseguir ver essa leitura de jeito nenhum, porque normalmente tudo é muito concentrado, ou é Rio ou é São Paulo. E ter essa oportunidade de assistir e ainda poder, né, falar ali ao vivo com elas, fazer a pergunta que ele queria, nossa, e eu achei isso incrível. Então, o Zoom, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, né, que o teatro, nossa, teatro é encontro, a gente sabe de tudo isso, sabe que é tão importante, mas tem essa questão de que nesse formato a gente acaba, e foi o que a Maria Fernanda falou, acaba alcançando outras pessoas também. Então, eu acho que é válido, assim. E o Zoom, ele tá muito bom, assim. Durante a peça inteira foi super tranquilo, não travou. Lógico, depende muito da conexão de cada pessoa. Mas, enfim, eu acho que é super válido usar o Zoom. Eu não conheço outros. Aquela experiência que a gente teve com a Luna. Foi muito boa também. Achei incrível, sensacional. Né? Porque eu sou meio lerda na tecnologia. Mas se for para votar, eu voto no Zoom. Eu acho que dá. Carol, posso só fazer uma colocação em relação a isso que é o que foi falado? Eu também concordo com a Raquel. Raquel, né? Ah, isso. Desculpa. E eu acho que eu não tinha visto de outra forma. Eu não achava que isso poderia ser uma possibilidade. Na verdade, a ideia, na minha cabeça, eu acho que eu entendi errado, então. Era que a gente ia se propor a fazer justamente um experimento de uma possibilidade de um tipo de teatro online, sabe? Para mim isso era isso que ia ser feito, assim. Então, quando você pergunta o que se a gente quer o Zoom, dá um pouco de nó na minha cabeça, assim, porque se encontrar agora para uma sala de ensaio, eu não acho que isso é viável nesse momento. Mas E ao mesmo tempo esperar isso acontecer, enfim, não sei. Eu acho justamente interessante porque tem pessoas de todos os cantos do mundo, né? Tipo, a Luna tá na Alemanha, Holanda. na Holanda. Então, assim, eu acho interessante usar essas distâncias, usar essa nova lógica, até pra gente se arriscar mesmo, sabe? Enfim. Mas eu não acho que a questão é fazer online ou não online, mas online existem diferentes formas de ser online, né? Tem o Zoom, tem o StreamYard que a gente estava usando antes, tem a questão do e-mail, Spotify, rádio online, outras plataformas. Era essa a pergunta? Exato. Para sorry, não guys. do formato do Zoom, eu acho que ele acabou virando o modelo do teatro online. E o que eu estou trazendo é a questão de formatos possíveis, assim, sabe? Pode ser uma coisa que transite entre plataforma, pode ser uma peça radiofônica que a gente ponha no Spotify, que nem o Oficina fez. Um podcast, né? Eu acho que é também, por exemplo, o Orson Welles, que foi uma referência que alguém trouxe aqui pra gente no começo do Guerra dos Mundos. Foi uma peça radiofônica, né? É só pra gente não cristalizar no Zoom inconscientemente. Eu acho que se tem um desejo consciente, então vamos investigar essa plataforma, bora nós, assim, sabe? É só de trazer um olhar de experimentação do virtual que não está confinado no Zoom, Riso. Eu acho que
Pra mim, essa questão do Zoom ou outras plataformas é quase uma questão de fazer teatro dentro do espaço físico do teatro ou fazer na rua. Porque, sei lá, mais ou menos umas paralelas, assim. Porque existem outros significados, né? De você, vou usar o YouTube ou vou usar o Facebook, porque essas plataformas, elas estão associadas a outras coisas, e aí, de repente, você coloca a peça lá, ela traz um significado extra, né? Que eu acho que, pra mim, é o paralelo dessa questão de ir na rua ou não.